Também, Mas enquanto você se serve, vou te fazer uma pergunta aqui. O que faz um geofísico, hein? Então, o geofísico, ele estuda a Terra, né? O planeta, o gel vem da Já vai Terra. pegando, hein? Vamos lá. E a ideia da geofísica é que o geofísico estuda aquilo que a gente não enxerga. Então, ele tenta entender a Terra a partir das propriedades físicas da Terra. Então, por exemplo, a gente tenta entender a Terra a partir do magnetismo dela, ou da propagação de ondas acústicas. Então, a gente enxerga a Terra a partir de imagens que a gente faz a partir de dados indiretos. Espera só um segundo. Ô, Foca, você não está prestando atenção que eu estou meia hora mostrando o meu sanduíche aqui? Por favor. Eu tô louco para morder, não quero estragar essa belezura. No ar. Vou pegar também, vou aproveitar e fazer Pega, fica à vontade, cara. Vamos lá. Obrigado, Focas. Disponha. Vamos lá, então... Então, é como o médico, por exemplo, tem uma parte da medicina que é medicina por imagem, ou seja, você enxerga dentro das pessoas sem precisar cortar as pessoas, né? Então a geofísica faz isso com a Terra também. A gente enxerga dentro da Terra sem precisar furar, ou cortar, ou cavar, né? Agora, Ricardo, isso está na fronteira de um monte de disciplina, não tá? Você tem física, sim, geografia, química? Também. Química, né? Também. Porque é que o conceito de geofísica pode ser estendido. A gente pode também entender geofísica como toda a parte das ciências da Terra que envolvem alguma quantificação. Ou seja, que envolvem algum tipo de matemática, física, qualquer método quantitativo. Então, tem uma parte da geoquímica, por exemplo, né, que é o estudo da química de rochas e minerais, que envolve modelagem numérica. Então, as pessoas vão fazer modelos de como é que a química da Terra evolui ao longo do tempo, como é que certos sinais químicos eles dão indicações, por exemplo, sobre como é que era o regime de chuvas na Terra no passado, qual era o estado redox dos oceanos, se o oceano era anóxico, se era oxigenado, etc. Então tudo isso também entra, se você expandir um pouco, na gama do que a gente chama de geofísica. Experimenta o sanduíche. Vamos lá. Deixa eu perguntar um negócio. Vai lá. Você sofre muito bullying ou não? Não? Eu não. Porque quando a gente... Como é que chama aquele seriado dos nerds lá, Foca? Big Bang Theory. Porque lá, assim, primeiro que cientista em geral já sofre um pouco de bullying, né? Ou pelo menos antigamente sofria. E lá o cara que estuda rocha é o que sofre mais, sofre bullying de quem sofre bullying. É que os coitados no geofísico às vezes sofrem bullying dos físicos mais teóricos, né? Mas a gente não, em geral aqui a gente não tem esse tipo de problema. Não? Isso é coisa de gringo ou não? É coisa de gringo. Agora vem cá. Você tem uma ideia, o congresso nosso, assim, internacional, acontece todo ano nos Estados Unidos, no congresso da Sociedade Americana de Geofísica. Tem algo em torno de 30 mil pessoas, 35 mil pessoas, um negócio gigante. E lá tem todos, tem desde das pessoas que estudam geologia de fora da Terra até o pessoal que estuda o campo magnético, que é o que eu faço. Agora me diz uma coisa. Quando você conta para as pessoas o que você faz, é normal as pessoas perguntarem para que serve isso? Sim, certamente. E aí, para que serve isso? Tava louco para experimentar esse pepino aqui em conserva. Você sabe que isso é uma coisa que eu aprendi a gostar depois de velho, né? O agridoce? Cara, tem um monte de coisa que eu aprendi a gostar depois de velho, né? Tipo berinjela e tudo. Mas pepino em conserva eu não gostava. Agridoce eu gostava em geral, mas pepino em conserva não é uma coisa que me agradava. Picles em geral não... Ah, sim. Eu gosto muito. Você sabe que a minha esposa é de origem japonesa, né? E esse gosto agridoce, essas coisas são muito comuns, né? E eu também terminei aprendendo a gostar, gosto bastante. Vem cá, você estava respondendo, eu te interrompi. Não, vamos lá. Então, a geofísica como profissão, aí eu vou falar de um sentido mais amplo, né? Ela é útil em vários aspectos. Então, ela tem aplicações diretas para encontrar aquilo que a gente precisa para a indústria. Então, por exemplo, tudo que a gente faz no nosso celular, as câmeras que a gente está aqui, essa TV, tudo isso é resultado, em parte, né, do que a gente consegue descobrir e explorar do subsolo. Então não há como a gente imaginar que a gente vai fazer essas coisas sem a geofísica. Você está falando de silício, você está falando de materiais, de metais? Isso, metais
terras raras, por exemplo, que também a gente encontra, mas metais base, ferro, cobre, né? Cobre bastante, níquel, né? tudo isso, um geofísico em Mesmo algum ouro, momento... né? Ouro é muito usado na Ouro eletrônica também. Ouro, prata, platinoides. Uhum. Então, em algum momento, um geofísico encontrou esses depósitos e aí, a partir daí, eles começaram a ser explorados. Então, essa aplicação direta, também o petróleo, né? Ou seja, boa parte do que a gente conhece... Tudo bem, mas de você está petróleo, falando... Então, isso que eu queria entender. Você está falando lá para trás, né? Em algum momento alguém Isso, encontrou, aprendeu, a gente descobriu para que isso presta. exato. Como é que está essa evolução hoje em dia? Tem coisa nova sendo descoberta? Tem coisas antigas que a gente está descobrindo novas propriedades? Sim, sempre tem. Sempre tem. Eu te explico por quê. Porque o valor das coisas também vai mudando ao longo do tempo. Então, algumas reservas, alguns locais que antigamente não eram interessantes de explorar, porque eram muito caros, ou seja, o custo de exploração era alto, à medida que esses metais vão aumentando de preço, esses locais vão ficando interessantes. Mas E aí você abre novas oportunidades então, para você. Não é uma questão de ter novas técnicas. Por exemplo, pré-sal é uma coisa que já era interessante, mas que era muito caro explorar. Exato. Né? O petróleo já era interessante, mas era muito caro. Mas o que você está dizendo é que alguns materiais que não, de repente a gente não tinha muito valor e hoje passa a ter muito valor, é isso? Também. E também o teor das coisas. Ou seja, eu tenho uma mina de ouro, por exemplo. E ela tem uma pequena quantidade de ouro por tonelada, né? Então, num certo momento, essa mina não é interessante de ser explorada porque as técnicas de exploração, etc., não fazem com que ela seja viável economicamente. Sim, porque é muito caro tirar aquele ouro. Aquele pouquinho de ouro daquela rocha toda. Mas pode ser que com o avanço da tecnologia, isso envolve tecnologia em várias frentes, né? Tanto na parte de exploração, como inclusive na parte na tecnologia para encontrar esse material, né? Uhum. Começa a valer a pena economicamente explorar aquele espaço. Então, a gente existe uma dinâmica aí que é ditada em parte pela tecnologia e em parte pelo mercado, Uhum. pelo preço das coisas. Então, essa é uma parte do que é importante da geofísica. E tem a outra parte, que é a parte que eu estou mais implicado, que é entender como é que o planeta funciona. E aí é uma questão mais de ciência básica, ou seja, você entender como é que a Terra funciona, quais são os principais mecanismos que regem a dinâmica terrestre, etc. Como a Terra funciona é muito amplo, me fala mais. Então, por exemplo, É muito genérico. Tectônica de placas, por exemplo. Como é que a Terra está dividida em grandes placas, como é que isso controla a posição que a gente tem os vulcões na Terra, os terremotos, né? Isso é algo que Isso tem impacto não só em possíveis catástrofes, mas também em como o clima funciona. Como o clima funciona, catástrofes, mas também, no final das contas, em como os grandes depósitos, aí eu estou falando em grandes escalas, né? Como o pré-sal foi formado, por exemplo. Uhum. Se a gente souber como o Oceano Atlântico abriu, os detalhes desse processo, a gente Isso foi entende... Moisés. Quase. Foi um pouco antes. Um pouco antes. E se a gente só sabe como isso aconteceu, então a gente tem como ter uma melhor previsibilidade para encontrar petróleo, por exemplo. Mas isso tem já aplicações mais práticas, como a agricultura, por exemplo, né? Também tem. Ou seja, atualmente você tem um ramo da agricultura Digo que mais práticas, digo mais presentes, né? Também. Então tem um ramo da agricultura que é a tal da microagricultura, que é agricultura de precisão, o pessoal chama. Sim. Em que você consegue fazer correção de solo em escalas muito pequenas. Sim. Para isso, você tem Agora que ter com um sensores controle... isso está ficando cada vez mais viável, né? Exatamente. Com sensores, com drones, com carros Exato. autônomos. E quando a gente está falando disso, de sensores, drones, etc., uma boa parte disso aí é geofísica. Então você pode colocar equipamentos dentro dos drones, ou pendurados nos drones, que vão fazer levantamentos e vão mapear esse solo, as propriedades Mas hoje dele. esses caras estão usando imagem. Você pode usar também outros tipos de ferramenta, além de imagem. Então, mas vamos lá. Você tem lá o índice de imagem lá, que usa algumas frequências de luz para identificar, mas você começa a ter sensor também no solo. O que você está medindo no solo? pH? Você pode medir composição. Tá. Né? Atualmente a gente tem instrumentos que medem composição, com difração de raio-x em boa precisão. Mas você pode medir também propriedades físicas, como condutividade elétrica, Uhum. que vai te dar uma ideia da umidade do solo.
O próprio magnetismo, que vai te dar uma ideia da quantidade de argila. Então tem um monte de técnicas que você pode usar embarcadas nos equipamentos que vão... Sim, no próprio, você está fazendo o arado, você está andando, ele faz essa leitura. Exatamente.